E aí, trader! Seja muito bem-vindo ao canal da Delta Trader. Aqui quem está falando é Ítalo Espíndola, sou o dono da Delta Trader e neste vídeo eu vim aqui fazer um vídeo raiz para mostrar para você como que você pode utilizar a inteligência artificial para montar a carteira de ações, fazer previsão de análise de ativos, entre outras coisas que eu quero mostrar para você nesse vídeo, tá bom? Então se você gosta desse tipo de conteúdo que fala sobre o uso da inteligência artificial no mercado financeiro, já deixa aquele like, compartilha aí para a galera que você acredita que precisa saber sobre esse conhecimento, que assim você ajuda a gente a crescer e eu posso trazer mais conteúdos para vocês, tá bom? Então sem muita enrolação, vou passar para a tela do meu computador e vou começar a explicar para vocês aqui como que funciona esse projeto que nós estamos desenvolvendo dentro da Delta Trader, como que a gente consegue montar uma carteira de ações e como que a gente fazer análise preditiva de outros tipos de ativos, tá? Vamos lá. Primeira coisa que vocês precisam saber, galera, é que a inteligência artificial que a gente está utilizando é a do ChatGPT, tá? Hoje existem diversos modelos de linguagens que são chamadas de LLMs, que são as linguagens de cada máquina de aprendizado. A que a gente utiliza é a do ChatGPT, que é uma forma, vamos dizer, que um pouco mais fácil de se fazer. Dentro do ChatGPT, hoje nós temos uma função de criar um assistente artificial. E o que é esse assistente artificial? Nada mais é do que um modelo de inteligência artificial onde você pode doutrinar a base de aprendizado dela com os dados que você quiser. Então você pode criar um analista CNPI, você pode criar um analista gráfico, você pode criar um analista fundamentalista, você pode criar um psicólogo, você pode criar um advogado, você pode ensinar uma determinada base de dados que a inteligência artificial ela vai entender, interpretar e te auxiliar de acordo com aqueles dados. Então, é óbvio que a Delta Trader já está inserida nesse meio de inteligência artificial e desenvolveu um projeto para fazer com que esses agentes, esses assistentes GPTs, nos ajudem a montar uma carteira de ativos e prever rentabilidade nesses ativos em um determinado período de tempo, tá? Então, vou mostrar aqui para vocês os assistentes que foram criados, como que eles foram criados e qual que é o modelo de projeto que a gente está desenvolvendo. A ideia, galera, foi montar um fundo de investimento. Quando a gente quando a gente trabalha com um assistente GPT, a gente precisa deixar ele o mais parecido possível com um ser humano, tá? Então, deixa eu tirar meu rosto aqui, para vocês poderem ver todas as métricas certinhas. Eu vou ficar aqui no meio da tela. E é o seguinte, para nós parecermos o máximo possível, para todos os GPTs parecerem o máximo possível com um ser humano, eu não criei só os assistentes, eu criei um projeto como um todo. Então a ideia foi criar um fundo de investimento que era administrado por um analista CNPI que enviava as indicações das ações. Depois nós temos um gestor de fundo que faz uma revisão dessas ações que foram indicadas pelo analista e manda para nossa gestora de risco, que vai fazer um aporte de acordo com as políticas do fundo de investimento. E tudo isso eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo, tá? Então o primeiro assistente que nós criamos foi o analista CNPI, que eu coloquei um nome fictício aqui de Marcos Araújo, tá? E aí a gente passa uma instrução de metodologia de análise. Olha só, então eu passei aqui para ele um passo a passo de como que ele deve trabalhar. Então ele vai primeiro fazer uma coleta e análise de dados econômicos. Ó, tem aqui o passo a passo completo. Primeiro coleta e análise de dados econômicos, depois ele vai fazer uma análise setorial, depois ele vai fazer uma análise fundamentalista. Eu coloco qual que é o objetivo e quais são as ferramentas que ele vai utilizar. Depois eu peço para ele fazer uma análise de valuation e envie. Enfim, são 10 passos que ele precisa fazer, todos os sites que ele vai acessar, para que ele possa fazer um mapeamento do mercado e indicar para mim quais são os melhores ativos para a gente colocar na carteira do fundo. Então a gente criou aqui 3 inteligências artificiais, criamos a política de investimento do fundo, explicamos toda a logística da estrutura para que os 3 tenham o objetivo de fazer o fundo crescer através da montagem de posição de carteira. Eu já vou mostrar os resultados disso aqui para vocês, tá? Agora, uma coisa que é o segredo, galera, de todo assistente artificial, de inteligência artificial que a gente cria, é exatamente o conteúdo que a gente ensina para ele. Lembra que eu falei que você pode criar uma inteligência artificial de acordo com a sua base de dados. Você pode ensinar para ele o que você quer que ele saiba. Então eu trouxe aqui livros, PDFs, artigos científicos e materiais de faculdade sobre analista CNPI, até mesmo formação, tá? Tem uma apostila aqui para formação que você precisa estudar para poder fazer a prova de CNPI.
tem aqui no conteúdo dele. Ele pode fazer navegação da web para ele poder identificar todas as informações que ele necessita para poder passar para a gente a recomendação de carteira, e ele também pode fazer, interpretar código e análise de dados, caso ele quiser fazer acesso a uma planilha, por exemplo, análise fundamentalista do caixa das empresas, enfim, ele consegue fazer tudo isso, tá? Só que ele é o responsável por pegar, passar uma lista como por exemplo 10 ativos e mandar para o gestor de fundo. O gestor de fundo ele vai fazer uma reavaliação em cada um desses ativos e vamos supor que o analista ele mandou 20 ativos. O gestor de fundo vai reavaliar e vai falar assim, não, só vamos colocar 10 ativos na carteira. E aí ele vai pegar esses 10 ativos que ele vai tomar a decisão de comprar e passar para a gestora de risco. Então depois do analista, eu criei aqui o gestor de fundo, que é o Jefferson Marques, com o mesmo conceito, tá? Então ele tem o passo a passo aqui dele. Ele vai fazer a recepção e avaliação das análises do nosso analista CNPI, ele vai fazer a definição dos objetivos e política do fundo, ele vai fazer a determinação da alocação do ativo, a seleção do ativo, enfim, tem um passo a passo aqui que ele deve seguir e todo um material, todo um conteúdo aqui que ele deve utilizar como base de dados. E por último, ele vai pegar toda essa tomada de decisão que ele falou, ó, desses 20 ativos que o analista mandou, a gente só vai comprar 10, tá? E aí ele vai passar para nossa gestora de risco, que eu coloquei o nome de Camila Nagatomo, coloquei como uma mulher, porque para mim a mulher ela tem um arquétipo de gestão de risco mesmo. E aí eu criei para ficar o mais parecido possível com a realidade, tá? Coloquei aqui também o passo a passo que ela deveria executar para fazer a gestão de risco. Então, ela vai fazer a recepção e revisão da carteira recomendada pelo gestor de fundo, ela vai fazer a análise de conformidade com a política de risco. Então, eu criei uma política de risco para o fundo de investimento da Delta, para ela poder tomar decisões baseadas na política de risco. Ela vai fazer a avaliação de riscos específicos, ela vai fazer a modelagem de cenários de stress e teste. Aqui já entram partes técnicas sobre análise de risco, tá? Então, além disso, a gente tem toda a parte também de ensinamento, formação de gestão de risco. A gente passa todo o conhecimento que ela necessita para fazer uma avaliação de risco de uma carteira de investimentos, beleza? Depois disso, galera, a gente inicia o processo de pedir para eles recomendarem uma carteira, tá? E eu criei 3 tipos de carteiras que eu vou mostrar o resultado para vocês. O primeiro tipo é uma carteira de 7 dias. Deixa eu passar aqui meu rosto aqui para baixo agora. Opa, passei a tela inteira. Aqui, ó. Deixa eu passar meu rosto aqui para baixo. E eu pedi, primeiramente, para eles montarem uma carteira para 7 dias, tá? Então, como que a gente monta os prompts, né? Que é como que a gente vai pedir para que isso seja feito. Então, eu mandei para o Marcos Araújo para começar e falei que era dia da gente atualizar a carteira e pedi para ele me indicar 20 ativos, uma carteira de 20 ativos, incluindo ações no Brasil e nos Estados Unidos, índices no Brasil e nos Estados Unidos, ativos cambiais no mundo todo. Então, eu quero ações, Brasil e Estados Unidos, índices Brasil, Estados Unidos e ativos cambiais do mundo inteiro. É só isso que eu pedi para ele, 20 ativos, e ele vai me dar uma recomendação que vai ser passada para o gestor, tá? Então ele começa, ó, ele dá uma olhada primeiro no cenário econômico, ele fala como é que está a taxa, como é que está a inflação, o PIB, o desemprego e a política fiscal no Brasil. Isso é muito importante, está dentro dos passos que eu ensino para ele, tá? Então, primeiro ele vai dar uma olhada no cenário econômico do país, para depois ele ver quais são as ações que ele vai colocar no portfólio. Então ele faz o cenário econômico do Brasil e dos Estados Unidos, que é onde as ações que eu pedi para ele. Ele faz uma análise setorial, então ele olha quais são os melhores setores para investir no momento. Então ele já identifica aqui, ó, que o setor de tecnologia está em forte crescimento, com inovações e digitalização. Isso aqui é verdade, galera. Nós estamos na era da inteligência artificial. Então todas as ações que estão voltadas para a tecnologia estão crescendo, como por exemplo a Nvidia aí, que a gente viu que está crescendo absurdamente nos últimos dias por conta de trabalhar com o setor de inteligência artificial. E depois ele fala aqui, ó, saúde e energia são os 3 setores melhores para investir, tanto no Brasil, nos Estados Unidos muda, né? Coloca tecnologia, consumo e saúde, tá? E aí ele faz uma análise total e ele começa a passar as ações, olha só. Primeira ação, vale 3. Aí ele fala aqui do patrimônio líquido, o EBITDA, dividend yield, algumas coisas que a gente pede dentro da análise dele para ele fazer e uma justificativa. Líder em mineração com forte geração de caixa e pagamento de dividendos. Então, a primeira ação que ele indica é a Vale, depois ele indica a Petrobras, depois ele indica a Magazine Luiza, sempre
com uma justificativa do porquê que ele está indicando, tá? Lembrando que para ele ter colocado essas ações aqui como indicação, é porque essas ações passaram por todos os filtros que nós pedimos para ele analisar antes dele indicar a ação, tá? E aí depois ele vem com as ações dos Estados Unidos, Apple, Microsoft, Johnson Johnson, e ele vem com os índices Ibovespa e IFIX, que é o índice de fundos imobiliários, e SP500, Nasdaq, dólar americano, euro e franco suíço. Depois ele faz uma conclusão, tá? E aqui, logo após ele enviar a lista dos 20 ativos que ele indica, eu chamo o nosso gestor de fundo Jefferson Marques e peço para ele fazer uma reavaliação e falar desses ativos quais que ele quer comprar. E olha o que eu peço para ele que é interessante. Dos 20 ativos eu falo para ele selecionar só 10. Então ele vai fazer um checkout ali nos 20 ativos e vai selecionar só 10 para a gente colocar na carteira. Então ele vem, faz toda a recomendação dele, a justificativa, ó, ele pediu para manter Vale 3, ele pediu para manter Petrobras, ele coloca a justificativa. Ó. A Vale possui uma sólida geração de caixa e uma política de dividendos atraente, o que a torna uma excelente opção para investidores que buscam retorno e estabilidade no setor de mineração. Depois, ele traz todos os ativos aqui, uma justificativa para cada um desses ativos de acordo com a metodologia que foi ensinada para ele, tá? E aí ele passa uma lista completa com todos os ativos. Por último, ele manda uma conclusão, toda a justificativa dele, e aí nós entramos com um pedido para a nossa gestora de risco, né? A nossa Camila Nagatomo, para ela poder fazer uma análise desse pedido de compra do gestor e fazer uma alocação. Então ela vai pegar o patrimônio do fundo, que eu simulei de 100 mil dólares, né? E ela vai diversificar em porcentagem quanto que deve ser alocado em cada uma desses ativos. Óbvio, com toda uma técnica, com tudo o que foi ensinado para ela, ela vai avaliar cada ativo e ver quanto que ela vai colocar em porcentagem para cada um. Então ela vem aqui, fala sobre cada um, ó, ela pede para colocar 15% na Vale, ela fala justificativa, ela pede para colocar 12% na Petra, fala justificativa, 10% na Magazine Luiza e vai explicando a justificativa para todos. E por último ela manda uma tabela com todos os ativos e com a porcentagem que deve ser aportado nele, tá? Essa daqui é a carteira de 7 dias, galera. O que eu fiz? Eu montei uma carteira com 100 mil reais simulados aqui para a gente poder ver os resultados dessa carteira. Hoje que eu estou gravando esse vídeo é uma sexta-feira, então toda sexta-feira, quando o mercado fecha, eu faço a reposição da carteira com o mercado fechado, tá? Então essa é a segunda semana que nós estamos testando o projeto e essa carteira de 7 dias ela já atingiu 1,57%. Na primeira semana ela bateu 1,44%, o mercado ainda não fechou, mas ele já fez 0,16%, que eu estou achando bem interessante porque os resultados estão bem positivos. Se a gente entrar aqui em estatísticas, a gente vê que não teve drawdown nessa carteira. Lembrando, galera, que essa carteira ela não está alavancada. Você pode fazer trading com essas informações, tá? Você pode, por exemplo, pegar a Magazine Luiza ou pegar uma Apple da vida, entrar ali no MetaTrader e alavancar, comprar, sei lá, 100 lotes de uma ação e se ela subir, você vai ganhar muito mais. Opa. Se ela subir, você vai ganhar muito mais do que só o valor da valorização, tá? E olha só, ela já bateu aqui R$ 1.573 de lucro até o momento, ou seja, 1,57% de lucro, tá? Isso daqui é a carteira de 7 dias. Eu fiz o mesmo projeto para uma carteira de 15 dias, que eu vou mostrar para vocês aqui o resultado. Hoje, especificamente hoje, está completando 15 dias, que a gente fez 2 semanas. 1,35% de lucro. E nós temos a carteira de 30 dias, que ainda faltam mais 15 dias para finalizar. Deixa eu puxar, ó, a carteira de 30 dias está com 1,17. Todas as carteiras estão positivas, tá? Eu estou gostando bastante do projeto, é um projeto que está em desenvolvimento, eu preciso trabalhar ainda mais a base de conhecimento, as técnicas, tudo isso que vai ser implementado ainda para esses agentes IA. Mas eu tenho certeza que são projetos promissores e eu quero trazer aqui para vocês o conceito, para vocês verem a probabilidade, a ferramenta que nós temos na mão neste momento, que é a oportunidade de criar agentes de IA, tá? De poder utilizar o ChatGPT para criar assistentes, ensinar uma base de dados para que eles prevejam crescimentos de ativos, tá? Isso aqui, pessoal, pode ser utilizado não só para ações e para índices, mas também para o Forex, por exemplo. Ele indicou aqui, ó, o dólar e ele indicou o euro, tá? É claro que o dólar, entendam bem, o dólar é perante ao real, tá?
Por isso que senão não faria sentido ele indicar o euro USD e o USD euro, né? Porque senão ele estaria em controvérsia. Mas o USD é perante ao real e o euro é perante ao USD, tá? Então ele acredita que vai ter um crescimento aqui nesses ativos, em todos esses ativos que foram recomendados, e as carteiras estão respondendo de forma positiva, tá? Todas as carteiras estão com lucro. Então é um projeto que eu quero trazer para a galera da comunidade também futuramente, e é um projeto que eu quero trazer para os clientes da Delta terem acesso a recomendações de carteiras com IA. Então eu vim só compartilhar o projeto que está em andamento, não tenho uma previsão de quando que eu pretendo liberar o acesso a essas ferramentas, mas você também pode criar os seus próprios agentes IAs, tá? Você pode, se você tem uma metodologia de análise, se você já tem uma estratégia pronta, você pode descrever essa estratégia por texto, montar um PDF e subir aqui para esses agentes GPT, ó. Aqui nessa parte de configurar o agente, você pode subir um arquivo. E aí você pode ensinar um assistente de inteligência artificial a fazer uma análise de acordo com a sua metodologia. E aí ele vai te passar já, ele vai encurtar o teu caminho. Em vez de você pegar lá, por exemplo, a empresa, ver o balanço patrimonial dela, analisar as notícias, fazer isso, todos os passos que você faz, a inteligência artificial pode fazer em segundos. Então você pode simplesmente ensinar ela, montar um material em PDF, ensinar ela, dar instruções de como que ela deve executar o passo a passo dessa sua análise, que ela vai fazer em segundos para você e vai falar, ó, as melhores ações, os melhores ativos cambiais, os melhores índices de acordo com a estratégia que você me ensinou são esses daqui, pode comprar. Então, estou trazendo aqui para vocês um conhecimento de como é possível utilizar a inteligência artificial para ganhar dinheiro no mercado financeiro, e o projeto que nós já estamos desenvolvendo. Ele ainda é um embrião, né, um feto, está crescendo, mas vai ser um projeto muito grande, eu tenho certeza. Beleza, galera? Se vocês gostaram desse vídeo, já deixa aquele like, compartilha aí no grupo de traders que você participa para a galera ver o potencial dessa ferramenta. E se Deus quiser, em breve eu pretendo dar acesso para que vocês possam se beneficiar, ganhar dinheiro com o mercado utilizando mais uma das nossas inteligências artificiais, né? Porque hoje a gente já tem o Delta IA, a gente já tem Machine Learning, que eu vou trazer vídeo para vocês também falando sobre isso, mas esse é mais um dos projetos que a gente está desenvolvendo. Espero que você tenha gostado, tamo junto e até a próxima.